Estados Unidos realizam um grande ataque contra a Síria, atacando em mais de 70 alvos diferentes, falando em vingança principalmente contra o ISIS. Vamos entender se os americanos estão exatamente abrindo uma nova guerra no Oriente Médio. Enquanto isso, nós temos também um grupo de democratas exigindo que o governo americano se retrate em relação ao Brasil e não interfira na democracia local e retire as sobretaxas, enquanto Marco Rubio, secretário de Estado, fala em grandes avanços nas negociações entre Estados Unidos e Brasil. Fala um pouquinho também sobre os americanos, que alegam que não estão tentando impor nenhum tipo de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, até porque a inteligência dos Estados Unidos percebe uma informação perigosa. A grande intenção dos russos não é só invadir toda a Ucrânia, mas também retomar a antiga União Soviética. Budanov, chefe da inteligência ucraniana, garante que isso vai acontecer até 2027. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre os Oreshnik que foram posicionados contra Belarus e ver o que de fato eles representam como ameaça para o continente europeu, e Nicolás Maduro, que ganhou um prêmio de arquiteto pela paz, entender exatamente o que está rolando na Venezuela. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nômade, que é parceiraça do canal, está oferecendo para você, até como presente de Natal, uma baita oportunidade. A Nômade já é super democrática, super simples, galera. Na palma da sua mão, né? Você baixa o aplicativo e já consegue comprar os seus dólares. Só que utilizando o meu cupom Marcílio50C, você tem acesso a cashback de 2%, ou seja, a Nômade praticamente pagando para você diversificar suas posições. E ainda tem acesso a um chip de 3 GB para você usar nas suas viagens internacionais, sem dor de cabeça, sem burocracia, o chip eSIM, né, que a gente fala, tá, galera? Você baixa ali no seu celular, super simples de ser utilizado. Eu acho que nesse momento, não é recomendação de investimento, né? Mas é um bom momento para você comprar os seus dólares, visto que o dólar já vai aumentando de preço, a gente está às vésperas de um processo eleitoral, ano de instabilidade, e comparado com um passado recente, o dólar está num valor, eu considero, claro, né, relativamente atrativo. Além disso, a Nômade, só de você baixar, não precisa acreditar em mim, tá? Baixa o aplicativo. Já tem uma série de benefícios ali inseridos, sem nem você depositar nenhum valor, e você pode ter acesso, por exemplo, ao Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito que dá cashback em dólar, pontos que não expiram, possibilidade de você usar o Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, nas suas viagens internacionais. Cara, é só benefício e, mais uma vez, esse salto de graça, de graça. Então, baixa o aplicativo ou o QR Code aqui na tela, o link na descrição, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, aceito por mais de 3,5 milhões de usuários no nosso território. Tamo junto, galera. Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, os Estados Unidos abriram mais uma frente de batalha. Na verdade, eu diria que assim, eles já estavam ali posicionados. A gente sabe que existem tropas americanas posicionadas na Síria pelo menos desde 2015, com bases militares ali instaladas. Mas dessa vez, o ataque ele aconteceu como se fosse uma espécie de resposta, uma resposta contra o ISIS, contra o Estado Islâmico. Professor, mas esse grupo ainda existe na Síria? Sim, a ONU fala que existem cerca de 5.000 a 7.000 combatentes desse movimento jihadista. Para quem não sabe, né, cara, um breve histórico aqui, tá? Quando os Estados Unidos, eles invadem o Iraque, retiram Saddam Hussein do poder, o Saddam Hussein era um líder sunita em um país de maioria xiita, que era o Iraque, você tem o início de uma guerra civil, em que grande parte ali dos sunitas passam a ser perseguidos, e desses sunitas perseguidos surgem membros mais exaltados que utilizam a perseguição contra os sunitas para se posicionar em favor de um califado, e isso ganha ressonância em meio à guerra civil do Iraque. Esse grupo é o que a gente conhece como ISIS. Portanto, o ISIS, eles não são contra somente o Ocidente, eles são contra o Ocidente, eles são contra judeus, eles são contra islâmicos sunitas moderados, eles são contra islâmicos xiitas, são contras, né? Contra todo mundo que não queira a instalação de um califado. A gente sabe que durante a Guerra Civil da Síria, que se estabeleceu Bashar al-Assad, os rebeldes e tal, abriu um campo fértil para que ele se alastrasse não só no Iraque, mas também para a Síria. Só que depois os ataques da Rússia, que era aliada do Bashar al-Assad, hoje em dia o Bashar al-Assad não é mais presidente do país, os americanos também apoiando os rebeldes, apoiando o exército curdo para lutar por terra contra o Estado Islâmico, ele foi se reduzindo. Hoje você não tem mais uma área propriamente de domínio do Estado Islâmico. Mesmo assim,
a gente sabe que é um grupo super importante. E como eu sempre falo, mais do que territorialmente falando, é uma ideia. É uma ideia que ainda reside na cabeça de muitas pessoas que acham que a solução seria a formação desse califado. Como a gente tem hoje o al-Jolani, que é o atual presidente da Síria, do HTS, mais aliado ao Ocidente, e ainda existem bases americanas posicionadas ali no território, nós tivemos no dia 13 de dezembro uma emboscada que foi feita contra 2 militares e um civil, um tradutor ali, né, que era dos Estados Unidos. Essa emboscada foi feita pelo ISIS. E como resposta, os Estados Unidos, até mesmo na época, o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, o chefe do Pentágono, já tinha falado que uma revanche ia acontecer, que eles iam responder. E a resposta veio. Ela veio, um ataque contra a Síria, com autorização do governo da Síria, deixando bem claro. Foram utilizados aeronaves também da Jordânia, num ataque que contou com mais de 70 alvos diferentes, e essa operação empregou mais de 100 munições de precisão visando tanto infraestrutura, como locais de armas e armazenamento de outros equipamentos do ISIS. Professor, tivemos membros eliminados? Aparentemente sim, tá? A gente fala de pelo menos 5 membros, são as informações preliminares, porque o ataque, claro, ele ainda é muito recente. Isso abre espaço, mais uma vez eu falo, né? O Bashar al-Assad, ele não deixou um país coeso. Você tinha os drusos, você tinha os curdos, tinha áreas do ISIS, tinham áreas dos alauítas, tinham áreas do HTS, a região de Idlib, por exemplo, mais próximo da Turquia. Ou seja, era uma grande miscelânea. Os Estados Unidos tenta fazer com que o al-Jolani consiga trazer um certo sentimento de coesão nacional, a formação de um Estado nacional. Acho muito difícil que isso consiga ser feito, pelo menos em curto prazo. Mas lembrando que o interesse dos Estados Unidos na Síria é gigantesco. A Síria é uma região que conta com bastante petróleo, é fato, principalmente nessas regiões. A Síria, inclusive, tá? Isso era denúncia que a Rússia e que o próprio Bashar al-Assad falava, que os militares americanos não estavam ali somente pensando em combater os movimentos jihadistas, movimentos mais radicais, mas sim participavam de venda ilegal de cereais, de grãos, de petróleo. Se é verdade ou não, são outros 500, né? Mas eram as denúncias que rolavam. E lembrando que a Síria é muito estratégica, porque eu diria que ela está quase que no coração do Oriente Médio. A posição geográfica centralizada de uma região tão importante, que é o berço das 3 mais tradicionais religiões monoteístas, que conta com cerca de 35% das reservas mundiais de petróleo, principalmente na região do Golfo Pérsico, e que ainda é uma rota de passagem entre o restante da Ásia, continente europeu, continente africano, você controlar a Síria ou ter uma grande influência na Síria é super estratégico. Ou seja, muito possivelmente novas incursões militares vão acontecer. E claro, galera, que a justificativa de combate ao ISIS é uma justificativa que parece legítima, né? E que os americanos devem utilizar no futuro próximo para aumentar a sua influência nesse país tão importante. Além disso, galera, tivemos também 50 democratas que fizeram uma carta para o governo Trump, pedindo, dentre outras coisas, que os Estados Unidos não pratiquem mais ingerências na democracia brasileira e nem interfiram também, nem façam esse tarifaço contra o governo brasileiro. A carta falava, palavras da carta, hein? Que, ao invés de adotar uma política comercial punitiva, equivocada e autodestrutiva com o Brasil, pedimos para vocês que trabalhem, vocês, governo Trump, claro, né? Com o país para promover uma agenda comercial que avance o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental e o direito dos trabalhadores. Acreditamos que o Brasil é um parceiro muito importante para os Estados Unidos na América Latina e encorajamos vocês a aprofundar a cooperação com o território brasileiro. Isso da parte comercial. E galera, convenha, professor, mas as tarifas não foram retiradas? Não todas, hein? Lembrando que os Estados Unidos tinham colocado tarifas de 10%, depois eles aumentaram para 50% por questões políticas. Do Bolsonaro, tudo tal. Essas tarifas, grande parte foram retiradas, mas não de todos os produtos, principalmente das commodities. Como eu falo para vocês, não acho completamente errado o Trump ele ficar praticando um protecionismo, porque, convenhamos, cara, é o mundo, né? Cada país vai pensar nos seus próprios interesses. Vide o acordo Mercosul-União Europeia, que os europeus também não assinaram, estão atrasando para tentar proteger os seus agricultores e que o Brasil também tá protegendo a sua indústria nacional em relação às compras governamentais. É um mundo protecionista, infelizmente, né? Seria legal se fosse um livre comércio, livre negociações, tá? Mas não dá para ser inocente, isso não acontece. A questão do erro é que o Trump, da maneira como ele fez, sem negociar e impondo
Óbvio que isso abre margem, né, para contestações, para inimizades, para rompimentos geopolíticos. E ele também protegeu alguns produtos que não são produzidos nos Estados Unidos. Aí não faz sentido, né? Nossa, estou protegendo o café, estou deixando o café entrar mais caro. Qual produtor de café se os Estados Unidos não produz café, entende? Aí não faz sentido porque é só o produto estrangeiro chegando mais caro. Lembrando também que isso, você ficar sobretaxando, colocando taxas, isso é bom para proteger os seus produtores locais em alguns produtos, mas saiba, a taxa, na verdade, é como se fosse uma espécie de imposto para que a população pague mais caro nos produtos estrangeiros. Então tende a gerar inflação. Com a inflação alta, o Fed não consegue reduzir a taxa de juros, isso abaixa a popularidade, está às vésperas do midterm elections, ou seja, o Trump tem que saber negociar direitinho. Por isso, os democratas pediram para que as taxas fossem retiradas. Eles colocaram também a questão do Bolsonaro, alegando que ele deu um golpe, que o Trump está interpretando mal a situação, tudo tal, ou que tentou dar um golpe, né, segundo os democratas. Mas também falou um ponto que eu concordo bastante, alegando que as tarifas só ajudaram a colocar a China como a defensora do Sul global. Pra quem é velho de guerra e acompanha os vídeos, eu citei isso durante a semana pra vocês. Não precisa ser um congressista democrata pra descobrir esse grande, né, essa grande revolução. Óbvio, né, galera, tá? Por quê? Porque se os Estados Unidos estão sobretaxando e colocam uma estratégia, uma doutrina militar que fala em doutrina Monroe do século XXI, a China também anunciou sua estratégia para a América Latina, falando não de opressão, mas sim de cooperação, de investimentos no setor de tecnologia, de avanço, desenvolvimento e tal. Nossa, com quem será que o Brasil vai querer negociar? Com um país que quer investir ou num país que fica sobretaxando? Óbvio, né? Então a China ela se vendeu como a boazinha para o Sul global, a boazinha para o Brasil e aprofundou as relações. De verdade, não acho que os democratas estejam errados nessa carta, mas acho que o governo Trump também já se ligou sobre isso. Questão Bolsonaro pensou que está superado por governo americano, né? Não tem mais nenhum tipo de ingerência e tal, até tirou a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Mas as questões econômicas também estão sendo reduzidas. O próprio Marco Rubio colocou, por exemplo, que nesse momento o Brasil e os Estados Unidos estão se acertando, que o relacionamento nesse momento está com uma trajetória extremamente positiva. Ou seja, pressão nos democratas, mas acho que nem precisava, porque o governo americano já está parando as arestas com o Brasil. Além disso, o Marco Rubio também se posicionou sobre as críticas que são feitas contra os Estados Unidos por conta da postura em relação à guerra Rússia e Ucrânia. As negociações continuam a todo vapor, tanto com representantes russos como com representantes ucranianos, só que publicamente, aliás, o que a mídia coloca, e o que eu particularmente concordo também, é que os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia em acordos ou em posições que são muito mais pró-Rússia, como, por exemplo, ceder Donbass, ceder a Crimeia, tudo tal, do que exatamente pensar nos ucranianos. O Marco Rubio falou que é mentira, que essa narrativa que estamos tentando impor um acordo é ridícula, que os Estados Unidos não vai obrigar nem a Ucrânia a chegar a algum tipo de acordo e nem a Rússia, que na verdade os dois têm que querer as suas posições. Porém, não é isso que é demonstrado muito na prática. Vamos ver qual plano vai ser apresentado para os russos depois que foi definido uma espécie de acordo de 20 pontos entre Estados Unidos, Europa e Ucrânia. E também, segundo a Reuters, a inteligência americana teria obtido informações privilegiadas dos objetivos da Rússia e teria colocado que os objetivos da Rússia não são somente conquistar a região de Donbass e a Crimeia. Até por isso que a Rússia não está ou está resistindo a algum tipo de possibilidade de acordo. O objetivo da Rússia é conquistar todo o território ucraniano e não só, mas é conquistar toda a União Soviética, ou a ex-União Soviética. Ou seja, invadir a Letônia, Lituânia, Estônia, Moldávia, Geórgia. Será que teria Ásia Central também, ou só a parte europeia, né? Não sei, tá? Mas enfim, seria retomar toda a antiga União Soviética. O Budanov, que é o chefe da inteligência ucraniana, falou que os planos, segundo a inteligência ucraniana, é que ataques acontecessem contra os países bálticos até 2030. Só que a Rússia, até antecipando seus movimentos, vai fazer isso possivelmente em 2027. Professor, estamos desesperados. Cara, vamos lá, né? De novo, você acha que a Rússia quer? Na minha concepção, quer.
óbvio que é estratégico para a Rússia, né, ter toda a União Soviética de volta, tal, geopoliticamente, territorialmente, recursos naturais, acesso ao Mar Báltico, pô, seria super estratégico. Porém, também acho que os Estados Unidos gostariam de todo o Canadá, gostariam de todo o México, gostariam de toda a América Latina. Uma coisa é querer, outra coisa de fato é fazer. Mesmo que os russos queiram fazer isso, convenhamos que esses países, por exemplo, os países bálticos, fazem parte da OTAN. A Rússia vai ter coragem de atacar a OTAN, sendo que o Marco Rubio falou que os Estados Unidos estão sim em acordo com a OTAN e defenderiam os países agredidos de acordo com o artigo 5º da Constituição? Não sei, né? Na minha cabeça, não. Mesmo que tivesse a intenção, não acho que a Rússia tenha capacidade para fazer isso. Está perdendo, cara. Está economicamente muito comprometido. O exército está bastante comprometido com a guerra contra a Ucrânia, que é um país que nem faz parte da OTAN. Claro que está recebendo bastante ajuda. Atacar os países bálticos, eu particularmente não acredito. Quando você pega as informações da inteligência que são misteriosamente liberadas para a imprensa, cara, eu acho que tudo tem um propósito, né? Todos esses compartilhamentos têm um propósito. Por que será que um informante da inteligência informou uma mídia super importante como a Reuters, que obviamente ia divulgar isso para o mundo inteiro? Nossa, sem querer vazou, né? Eu particularmente não acredito. Eu acho que é muito mais um tipo de notícia que vem para motivar ou justificar o aumento dos gastos militares, principalmente na Europa, para chegar nos 5% do PIB. O Putin falou que ele não vai atacar a Europa caso a Europa não o provoque e aceite a existência da Rússia, mas também não dá para... Cara, pensa assim, né? Não dá para acreditar em ninguém na geopolítica. Tem que ter elementos de dissuasão. E convenhamos que fazer parte da OTAN é um baita elemento de dissuasão. Eu, particularmente, não acredito num ataque. Você acredita? Lembrando também que a Rússia, ela posicionou mísseis Oreshnik no território de Belarus, e isso foi visto como ameaça. Curiosamente, uma ameaça não exatamente para a Ucrânia. Professor, mas Belarus está do ladinho da Ucrânia. Quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia, parte das tropas vieram pela Bielorrússia. Concordo. Porém, Oreshnik é interessante, né? Ele tem uma capacidade máxima de 5.500 quilômetros, mas sendo um míssil balístico, ele tem uma capacidade mínima também. Uma capacidade mínima de mais ou menos uns 700 quilômetros. Ou seja, grande parte do território da Ucrânia, inclusive Kharkiv, Kiev, territórios bem estratégicos, estão protegidos do Oreshnik de Belarus. Claro que pode ter um Oreshnik da Rússia, né? Lembrando que o Oreshnik, ele pode carregar ogivas nucleares e é extremamente rápido. Por enquanto, a Europa não tem defesa para esse tipo de equipamento, e óbvio que um posicionamento numa área que pega todo o continente europeu é visto como ameaça pela OTAN. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre Nicolás Maduro ganhando um prêmio. Sim, ele ganhou o prêmio de Arquiteto da Paz. Professor, como assim o arquiteto da... Pois é, né? Arquiteto da paz no sentido, segundo a galera que deu o prêmio para ele, né? No sentido que deve a paz tanto na Venezuela como na América Latina e até no mundo inteiro para o Nicolás Maduro. Esse prêmio, ele foi criado na Venezuela, segundo a cerimonialista que estava narrando a cerimônia, falou que foi uma escolha por unanimidade que o Nicolás Maduro deveria receber esse prêmio. Eu também, cara, eu queria um prêmio na minha casa, meu filho votou em mim também, tá? De melhor pai do mundo. Para, né? É que nem o Trump também, que não ganhou o Nobel da Paz, aí foi lá na FIFA, o Infantino foi lá e fez um prêmio pela paz. O que a FIFA tá falando de paz e nem no futebol ainda, paz do mundo. Obviamente foi um prêmio criado pelo Trump para que ele ganhe um prêmio falando pela paz. O Nicolás Maduro, a mesma proporção. Muito possivelmente, cara, a Venezuela, ela vem sendo mais pressionada de fato, o cerco militar ele continua, as sanções contra a frota fantasma venezuelana também continua, e acho que é uma tentativa de justificar internamente e externamente que a Venezuela de fato só está pensando no processo de paz. E aí, você concorda com um alto prêmio dado para o Nicolás Maduro? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.